Papai do céu, o povo acha que tem tecnologia evoluída. Até hoje não inventaram um bicho que mata muriçoca. E eu já testei de tudo, tem vídeo no canal. E ainda me acha que consegue descer a 4 km de profundidade, né? Numa bodega desse tamanho? Me ajuda aí. Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo. Eu sei que vocês estão de saco cheio dessa história de submarino, mas eu acho que é importante trazer um vídeo aqui mais científico, né? A galera falou muito, né, da família, do pessoal que desceu, inclusive meus pêsames aí, né? Dentro do grupo lá teve um pai e um filho que morreram, né? E eu fico imaginando como que essa mãe está, né? Então, meus pêsames à família, tá? Mas tirando isso, eu quero falar sobre a opinião científica do que eu sei, do que eu aprendi sobre isso. Eu quero compartilhar um pouco com vocês, tá? É muito interessante, né? Esse assunto é trágico, né? Muito triste, porém o assunto, né? O assunto submarino é algo muito interessante. Inclusive, há quem diga que a exploração submarina ela é mais perigosa do que a exploração, né, espacial. Não sei, vocês julguem aí. Vamos lá, então o tema de hoje é esse, ó. Submarino, né? Oceano Gate, né? Novamente arrogância em querer controlar a natureza, né? Então o tema de hoje é isso aí. Então eu vou dizer para vocês que o homem ele é meio arrogante, né? O homem ele não sabe nem onde está a própria ponta do nariz. E ele tenta mexer com coisas que não está na sua alçada, tá? Em 1912, né, houve uma reportagem e um engenheiro do famoso Titanic teve a arrogância de dizer que nem Deus afundava o Titanic. Não precisou nem da mão de Deus, né? Na verdade, quem afundou o Titanic foi um iceberg, né? Então, é isso aí. Tá? E recentemente, antes do domingo, né, de ter descido com o submarino, o próprio CEO da empresa, ele chegou a dizer, né, que o submarino era muito seguro, tá? Então hoje eu quero falar sobre isso e dar a minha opinião e também saber a opinião de vocês neste assunto. A primeira coisa muito importante de você entender é que existem milhares, você ouviu bem, milhares de acidentes marítimos, tá? Então, eu vou deixar o link aí da Wikipédia, esse aqui eu peguei lá na Wikipédia e eu fui abaixando a página da internet e aí você pode ver milhares de acidentes marítimos com milhares de mortos, tá? Então, acidente marítimo não é uma coisa nova, tá? É uma coisa que é bem antiga e acontece há muitos anos, tá? Então, brincar com o oceano é uma coisa que você não deve fazer, porque o oceano ele é muito perigoso, tá bom, pessoal? Me deu um pouco de estranheza, pensa, né? Eu entendo que é um assunto inusitado e tal, mas todo ano morre centenas de pessoas e não é tão noticiado assim. Eu entendo que é um caso único, que nunca foi feito e tal, mas a notícia desse submarino passou pelo mundo inteiro, em todas as mídias jornalísticas, então realmente foi muito abordado. Muito bem, então, como eu disse para vocês, o engenheiro do Titanic, em 1912, deu uma entrevista, né, que nem Deus destruiria o Titanic, né? Então, você vê a arrogância, né, do homem em dizer isso, né? Na época, em 15 de abril de 1912, o Titanic era o maior navio já construído pelos seres humanos. Hoje existem maiores, mas naquela época, né, era o maior navio, tá? Nesse acidente morreram 2.200 pessoas, entre mulheres e crianças. Lembrando também que o Titanic ele carregava muita gente ilustre, famosa, poderosa, gente rica, né, que conseguiu salvar-se no bote, e a grande maioria dos pobres, vamos dizer assim, morreu nesse incidente. O acidente do Titanic foi tão inusitado e tão difícil de investigar que ele foi descoberto só em 1985. Apenas em 1985 que conseguiu identificar o local do naufrágio. Tamanha a dificuldade de encontrar este navio, tá? Ok? Então é bem difícil mesmo. E falando em dificuldade, eu tirei um print aqui no Google Maps, né? Inclusive vou deixar o link aí para vocês
com a localização aonde o Titanic está afundado, que é lá na posição 41, 43, 57 norte, 49, 56, 48 oeste, e você vai ver a posição onde o Titanic está. Cara, é impressionante. É impressionante, ele está no meio do nada, tá? Ele está lá no Oceano Atlântico, entre o Canadá, mais para o Canadá do que para os Estados Unidos, entre os dois ali. E realmente é um local inabitado. E para vocês terem ideia, antes de comentar sobre o submarino dessa semana, esse submarino que vocês estão vendo aí, eu já vou comentar sobre ele, tá? Vou falar agorinha para vocês, mas eu não poderia deixar de mencionar para vocês umas coisas, uns aspectos científicos sobre a navegação marítima. Primeiro, é que o local onde eles estavam tem temperaturas abaixo de 0 graus e é normal isso acontecer no oceano, tá? E naquele local as temperaturas vão muito abaixo de 0 graus, tá? Outra coisa, tem vento muito forte. Inclusive, eles escolheram uma época de visibilidade boa, tá? Porque o normal é ter visibilidade quase nula, então você não consegue enxergar direito por causa da neblina. Então, o local onde o Titanic está, mesmo que você esteja num navio, você não consegue enxergar direito por causa da quantidade de neblina. Então, pelo menos eles escolheram uma época onde estava bem ensolarado e tal, mas mesmo assim não é suficiente, né, pessoal? Outra coisa interessante, então se você pegar 134 vezes a quantidade de quilômetros, né, que é 4, você vai dar aí 536 atmosferas, né? Que é a pressão atmosférica ali naquela profundidade, que é muito grande, pessoal, muito grande, né? Inclusive eu vou deixar um vídeo aí do Manual do Mundo, que eles fizeram uma experiência muito legal, né? Eles pegaram uma latinha, desceram essa latinha no oceano, a mais ou menos 20 metros ou 15 metros, e a latinha, né, encolheu, uma latinha de metal, tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender que pressão atmosférica eles estavam enfrentando. Outra coisa muito importante que talvez você não saiba, os melhores mergulhadores, os mais famosos, aqueles caras que conseguem segurar o ar por muito tempo, eles conseguem atingir 300 metros, ou seja, 30 atmosferas, que é uma pressão altíssima, tá? Então, vocês verem, né? Onde que eles estavam? Eles estavam a 536 atmosferas e o máximo de um ser humano seria ali em torno de 30, tá? Então, praticamente a chance de sobreviver é nula, tá? E falando um pouco mais desse submarino que eu prometi falar, esse submarino que eu estou mostrando aqui, eu mostrei, isso aqui é uma reportagem que eu fui no site. E nesse submarino, né, o autor comenta que ele é gigantesco, né? Ele tem uma espessura enorme, é um dos maiores submarinos, é o submarino russo, né, com capacidade praticamente infinita de munição. E esse submarino que vocês estão vendo aí, ele tem a capacidade de atingir 1000 metros de profundidade, ou seja, um submarino de aço metal super resistente, ele consegue atingir, pondo a língua para fora, no máximo 1000 metros. Aí tu pega uma embarcaçãozinha que parece mais um calango de uma lata e você desce ali a 4000 metros. A chance de dar erro é muito grande. Inclusive, saiu uma matéria onde os caras falaram que o contrato que eles tiveram que assinar, na primeira página parece que já tinha 3 ou 4 vezes a palavra morte, tá? Então eles já estavam cientes do perigo que eles estavam enfrentando. E o submarino, que é esse aí, ó, o Ocean Gate, ele era controlado por esse controle remoto e realmente ele era feito de fibra carbono. A fibra carbono ela é muito resistente, mas mesmo assim existe um perigo iminente de implosão e daqui a pouco eu falo para vocês o que é implosão, tá? E realmente ele era feito de fibra de carbono, ele tinha poucos metais, ele era controlado por um joystick de videogame e a blindagem, ele tinha uma blindagem por fora que era reforçada por um sistema onde que tinha que parafusar, ou seja, né, as pessoas que estavam lá dentro só podia sair se alguém de fora tirasse elas. Então realmente
era muito difícil. E a passagem custava 250 mil dólares, ou seja, R$1 milhão mais ou menos, tá? Na conversão direta. E esses caras, né, detentores de muito dinheiro, inclusive um deles era o CEO da empresa, tá? E eles, né, desceram e infelizmente veio a falecer. Muitos se dizem que eles faleceram já na hora que desceram, né? Inclusive houve um barulho, né? A Marinha, né, norte-americana conseguiu detectar esse barulho no próprio domingo. Então se dizem que eles, né, tiveram essa explosão, essa implosão no próprio domingo, né? E a Marinha não anunciou nada, só foi anunciar ontem, né? Porque eles preferiam ter certeza antes de falar. E é isso que aconteceu, pessoal. O submarino, ele implodiu. Agora, qual que é a diferença de uma explosão e de uma implosão? Vamos ver aqui, ó. Bom, esse aqui que eu tô mostrando para vocês é uma explosão. O que é uma explosão? O núcleo interno se expande jogando partículas para fora. Exemplo, você pega uma lata de tinta, bota tinta lá dentro e joga uma dinamite. Ele explode jogando as coisas para fora. Então explodir é expandir, tá? Já a implosão já é o contrário. Algo de fora exerce uma força por interior. Não é o exemplo nesse caso é o submarino, porque existe uma massa de água gigantesca e pesadíssima fazendo pressão sobre uma massa interna. E obviamente essa pressão é gigantesca, tá? Como eu falei para vocês, beirando ali os 300 atmosferas, 400, 500 atmosferas. Então é uma pressão gigantesca mesmo, pessoal. Bom, então comentando aqui para vocês, né, o próprio James Cameron ele falou numa reportagem da dificuldade que ele teve de filmar o Titanic usando equipamentos em 2006, se eu não me engano, quando foi feito o filme. Ele falou da dificuldade que era, né, atingir aquelas profundidades, a visualizar, ele falou tudo. Ele falou que ele não confiaria no submarino tão frágil como era o OceanaGate. E ele foi até retrucado pelo empresário lá e tal. Mas só que é isso mesmo, pessoal. Essa equipe que desceu, eles arriscaram a vida e o risco foi alto e vieram a falecer. Não tinha necessidade de descer lá, né? Ser humano não precisa descer no oceano. É possível você descer através de máquinas e submarinos computadorizados com câmeras, né? Você consegue descer, inclusive foi encontrado os destroços através de um submarino desse e as imagens são perfeitas, muito melhor do que o próprio submarino, então não havia razão para descer até lá, tá? Eles quiseram explorar, eles são pessoas de iniciativas, pessoas que estão dispostas, né, a arriscar até a própria vida pela emoção de participar dessa visita e dessa inspeção que era visualizar toda a grandeza do Titanic. Infelizmente, um jovem, né, que nem queria descer, o pai ficou insistindo, pagou com a própria vida, juntamente com 5 pessoas que desceram lá e morreram, tá? Então, pessoal, isso é pra gente entender o seguinte: o ser humano, ele tem limites. O ser humano, ele pode ir até determinado ponto. E toda vez que o ser humano tem a arrogância e a audácia de desafiar a natureza, né, e desafiar o poder de Deus mesmo, né, a natureza, ele sempre cai com o burro na água, né? Ele sempre quebra a cara. Eu nunca vi um ser humano desafiar a natureza e ganhar, tá? Pode pegar tudo que aconteceu, terremoto, maremoto, né? Os próprios naufrágios, acidentes aéreos, sempre é o homem tentando desafiar a natureza e sempre se lascou. Então, tá na hora da gente ter um pouco de humildade e entender que a natureza ela é perigosa, os oceanos são perigosos, né? E não arriscar a nossa vida sem necessidade, né? Eu sinto muito pela morte das 5 pessoas, lamento muito, né? Meus pêsames para a família, né? Agora a família vai sofrer um pouco, né? Infelizmente, tá bom? E recentemente também o nosso querido Elon Musk anunciou novamente, né, a viagem espacial para Marte. Eu fico me perguntando,
nós não temos solução para inseto, né? Não tem solução agrícola para alimentar toda a humanidade. Nós não temos várias coisas que são cruciais. O homem está tentando inventar uma forma de alcançar o inatingível. Você não consegue alcançar nem o que ele consegue ver, né? Não traz soluções tecnológicas nem para as coisas mais banais que existem, né? Como, por exemplo, controle de pragas. Então, nós temos que ter mais humildade e entender que existem coisas que a gente não pode mexer. Tá bom? Cara, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Feito de coração aí para explicar os detalhes dessa implosão, que é o contrário da explosão, e que provavelmente, né, esses exploradores, eles não sentiram dor, porque tinha muita gente falando assim, nossa, será que estão lá? Será que estão brigando entre si, né? Estão sem ar? Não, provavelmente o acidente aconteceu no próprio domingo e eles nem viram acontecer. O submarino achatou, né? Existem até simulações aí na internet de como foi. Ele achatou, né? E explodiu, mas de forma, né, achatada, né? Então houve uma implosão, tá bom? Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, valeu e fui, queridão!